Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia a todos os presentes e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Nesta ocasião, de hoje, domingo, 2 de abril deste ano 2023, onde o cristianismo comemora a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Sejam bem-vindos os que de outros países nos visitam e saiam daqui cheios da bênção do Senhor e levem bênçãos para os seus países também. E os que estão também de Porto Rico também levem hoje grandes bênçãos da parte de Deus. Um dia como hoje, no ano 2000, no estudo desse dia, que foi em 16 de abril de 2000, o tema que o nosso irmão William tinha ali era nossa entrada triunfal com Jesus Cristo. E foi um dia como hoje que começaram os batismos. E um domingo também, assim como hoje. E que Deus abençoe nosso irmão Miguel Bermudes Marim na viagem que estará realizando para Guatemala e seja de grande bênção essa viagem para todos os que estarão ali na Guatemala e também para todos os irmãos nos diferentes países e para nós também aqui em Porto Rico. Que Deus o guarde e o traga e o leve com bem novamente para o México. E os que vão acompanhá-lo também. Neste dia vamos estar vendo e escutando a mensagem, a entrada triunfal do Filho de Davi em Jerusalém. Pregado 23 de março de 1997 em São José dos Campos, Brasil. Ele usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao 11. Mas vamos ler a de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, versículo 9 em diante diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Podem sentar, por favor. Aí nos fala de que sobre um jumentinho, ou seja, um burrinho, entraria o Senhor em Jerusalém. Vamos ler ali nas Eras, editado, na página 133, e essa é a 135, mas a de vocês, creio que é a 133, nos falando do que é o jumento, o cavalo e a mula. Vejam, diz
falando sobre os híbridos. Você conhece o híbrido mais famoso em todo o mundo? Esteve aqui conosco por muitas eras. É a mula. A mula é o resultado do cruzamento do asno e o cavalo. É um animal muito diferente. Não pode se reproduzir. Ele não tem o tipo de vida que pode fazer isso. Mas, quanto ao trabalho, ele pode trabalhar mais que o cavalo ou o asno. Mas note em sua natureza, ele é cabeçudo e não pode ter confiança nele. Ele é um retrato perfeito da religião híbrida, um cruzamento entre a verdade e a escuridão. Porque o cavalo é um tipo do crente verdadeiro e o asno é um tipo do ser iníquo. Se você os mistura, terá uma religião formal e estéril. Não tem a semente de vida, está morta. Ela pode falar sobre a verdade, mas não pode produzi-la. Não tem Deus em seu meio. No entanto, se reúne e fala sobre Deus. E durante todo este tempo, sistematicamente, está negando o poder. Eles negarão a palavra no mesmo nome do Senhor. Não há esperança para eles. Você percebe que nunca houve alguma religião organizada que tenha tido avivamento? Nunca. Já uma vez que se organizavam, ali morriam. Já nunca podem voltar. Não, Senhor. Eu posso mostrar isso em Êxodo 13:13 diz assim: porém, todos os primogênitos da jumenta resgatarás com um cordeiro, mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos do homem entre teus filhos resgatarás. Vê você? O asno pode ser redimido. Todo pecador miserável pode ser redimido pelo sacrifício do sangue de Jesus Cristo. Ou rejeitando Cristo, se rejeitou ele mesmo. Mas a mula não pode se redimir. Para ele não há redenção. Para ela não há sangue. Não pode haver, porque a mula toma seu refúgio na igreja, enquanto o asno jumento se refugia no sangue. A mula não tem semente em quem pode ser vivificada, mas o asno jumento sim tem semente. E foi um jumento, um burrinho que entrou Jesus em Jerusalém. Agora vejam na mensagem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, pregado em 5 de abril de 1998. Aqui em Caiei, Porto Rico, diz: agora vejam vocês como para o tempo final, o que foi a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, Jerusalém do Israel terreno. Vejam vocês, nos fala também de uma entrada triunfal de Cristo a Jerusalém celestial. E nos fala também de uma entrada triunfal a Jerusalém celestial que estará manifestada aqui na terra, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A entrada triunfal lá de Cristo no meio de Israel terreno é tipo e figura da entrada triunfal de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, a Jerusalém Celestial, que é sua igreja aqui na terra. Na segunda vinda de Cristo, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso é sua entrada triunfal à sua igreja, que é o Israel Celestial e a Jerusalém Celestial. Na mensagem, qual é a atração no monte? Nos diz o reverendo William Branham nessa mensagem
Agora, encontramos que muitas das pessoas que tinham entendido, eles não tinham literatura como nós temos hoje, elas não tinham televisão ou telefones ou nada naqueles dias, mas correu o rumor de que ele ia estar na Páscoa. Para muitas pessoas que tinham mente espiritual, sabiam que ele era aquele Cordeiro Pascual, porque ele já tinha dito as coisas que iam acontecer. E então, desde então, sabendo que ele ia estar ali e amando na forma em que o amavam, eles estavam esperando por ele. Ali havia uma multidão que provavelmente estava no empurra-empurra e observando de uma porta para outra, observando em todas as direções, porque eles sabiam que em algum momento ele apareceria. Eles estavam vigiando. Outros estavam querendo saber o que havia com aquelas pessoas correndo de uma porta a outra. Qual era a atração? E eles olhavam para este lado e olhavam para aquele lado para buscar. Parecia que estavam esperando algo, buscando algo, sob a expectativa de que algo ia acontecer. Oh, como eu gostaria de mudar meu texto por alguns minutos e dizer isto. Esse é o problema hoje. As pessoas que estão buscando sua vinda e estão sob grande antecipação e expectativa. Nós podemos sentir a pressão. E eles estão buscando, vigiando cada movimento e cada sinal, comparando com as Escrituras. E quando eles viram todas aquelas coisas que foram preditas sobre ele, exato, até o final, eles souberam que o fim estava perto. Eles queriam estar ali, portanto, vigiavam. Parte da multidão estava com ele. A minoria. Alguns estavam contra ele. A maioria, 90% estava contra ele. Ele escreve 10% e 90%. E isso é mais ou menos da maneira que acontece hoje nas multidões religiosas, quando ele realmente desce a palavra e Cristo ao redor de 1% que crerá. A outra parte não daria atenção. Não importa o que foi feito, escreve 1% crerá. Eles fariam algum tipo de piada ou alguma grosseria sobre isso. É justamente a mesma coisa. As coisas não mudam muito. A história se repete. Bem, encontramos que isso produziu uma tensão nervosa. Tinha que fazê-lo, devia fazê-lo. Eles estavam esperando. Eles estavam imaginando que ele faria o que ele faria quando chegasse ali. Eles queriam estar ali para conseguirem qualquer coisa que ele fizesse. Eles o desejavam. Eles desejavam vê-lo. Eles criam nele. Outros tinham ouvido que ele vinha e foram lá para zombar dele. Por isso, depois de toda a antecipação nervosa, um dia muito pouco comum, um tempo pouco comum, as igrejas adormecidas, as pessoas estavam nervosas. Havia muita gente ali e então aconteceu. Pelo topo do Monte das Oliveiras vem um burrinho. E ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 14, e Apocalipse 7, do 1 ao 17. Pelo topo do Monte das Oliveiras vem um burrinho branco, descendo pela colina com um grupo de pessoas fanáticas gritando. Agora ele, num estudo bíblico que
foi preparado para ele. Ali colocamos esse extrato dessa mensagem e ele desenha as eras e a pirâmide e escreve: o Monte das Oliveiras. E ali também, nessa mensagem, desenha uma pedra angular e as eras. Um grupo de gente fanática gritando, tirando folhas das palmeiras, jogando as suas vestes no caminho, gritando: Hosana ao filho de Davi, que vem no nome do Senhor. Este pequeno burrinho, seu cavaleiro, não era outro senão o Messias ungido de Deus para a hora. E ele escreve a entrada triunfal de Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém do filho de Davi. Deus, então, o que estava fazendo? Qual é a atração lá em cima no monte? É Deus fazendo história e Deus cumprindo a profecia. E isso sempre produz uma atração. Atrás, todos os críticos, os abutres da mensagem dessa manhã e as águias também. Vem? Eles vêm juntos para saber o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade. Alguns vêm buscar faltas. Outros vêm para criticar. Em todas as classes reunidas, como dissemos essa manhã, crentes, escreve 1, crentes manufaturados, escreve 2, e incrédulos, 3. O que há no monte estava se cumprindo a profecia. Agora veremos o que acontece. Agora no livro de Zacarias, capítulo 9, e versículo 9, Zacarias, um dos profetas, falou em espírito dizendo isto: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, humilde e montado sobre um jumento, sobre um filho de um jumentinho, filho de jumenta. E ele escreve aí: Sião, a noiva, Jerusalém, Israel. Agora, o que era que estava acontecendo com aqueles escribas? O que era que acontecia com aqueles sacerdotes? O que era que acontecia com aquele povo religioso? Isso foi escrito 487 anos antes de que acontecesse, por um profeta vindicado. E já tinha sido escrito e chamado a Bíblia, o rolo do pergaminho do Velho Testamento. Por que não puderam eles verem que essa era a profecia sendo cumprida? Pela mesma razão que eles não podem ver hoje. Eles tinham tomado a palavra de Deus e a tinham tornado inefetiva para o povo, ensinando por tradição, por doutrina, as tradições do homem. E se os escribas, pregadores, ministros, homens espirituais assim chamados, ungidos, assim chamados ungidos, se somente lessem a Bíblia, eles não se preocupariam pelo que está acontecendo. Eles sabiam o que era Deus cumprindo sua palavra. A história estava sendo feita, a profecia estava sendo cumprida, a salvação do mundo estava chegando. O grande dia para o que todos os profetas tinham olhado, tudo o que estava no sepulcro esperava por esse dia. Isso é correto. Pense nisso. Todos os que tinham morrido, o virtuoso do sangue dos mártires e dos profetas. E ele escreve, se tivessem lido, e também, ele escreve ali, ver a promessa escrita e depois vê-la cumprida. E também escreve, todos estavam esperando a ressurreição, o qual ele já tinha gritado: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis
eu ajuntar teus filhos como a galinha junta os pintinhos embaixo das suas asas e não quiseste, mas agora a tua hora chegou. Tudo que estava no túmulo, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas estavam esperando por essa hora. E a igreja estava cega a isso. Quem está causando todo esse barulho? Quem é este indivíduo que uma vez disse, reticências, não é esse o filho do carpinteiro? O conhecemos. De onde ele adquiriu essa sabedoria? Por que não vemos relacionado com nenhuma das nossas escolas? Não conhecemos nenhum livro do qual ele tenha aprendido. Quem é ele? Ele era a resposta à profecia dos profetas. E desenha uma pedra angular. E aqui vem ele, montado sobre o lombo de um asno, de um jumento. Que atração! Deus estava cumprindo sua palavra prometida, a hora que tinha sido esperada por 400 anos. Em Gênesis, o 3º capítulo e o versículo 15, Deus tinha feito a predição. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas essa ferirá no calcanhar. Essa profecia tinha sido predita através da Bíblia sobre este homem que vinha. E aqui, recentemente, houve um profeta que se levantou entre eles e foi vindicado como profeta, Zacarias. E ele disse que, alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá-te, manso e salvador, humilde, montando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E aqui essas pessoas que liam a Escritura dia após dia, o observaram vir montado e gritaram, quem é este? Vem? Escreve, dê vozes de júbilo, ano de jubileu. Quem é este? Vem? Deus cumprindo sua palavra ao povo que deveria tê-lo conhecido, mas não o conheceram. Quando Deus cumpre sua palavra, sempre causa uma atração, sempre acontece assim. Causa uma atração porque não é o comum. Tão incomum quando ele cumpre sua palavra para a tendência moderna do dia. Faz com que a tendência moderna do dia não creia. Eles têm suas próprias formas. E ele escreve ali, quando Deus cumpre sua palavra, sempre causa uma atração. Agora vemos, e vamos atrás nas Escrituras, e tomemos outros atos raros, só por alguns minutos mais. Quando Deus cumpre sua profecia, quando Deus diz algo, Ele vai fazer. Todos os céus e a terra passarão, mas essa palavra nunca passará. Portanto, ela geralmente causa escândalo. Um escândalo raro, estranho, incomum. Notem, quão ridículo é essa palavra de Deus para um povo que estava suposto a crê-la. E, no entanto, é tão incomum que eles gritam, bom, o que é isso? Onde conseguiu essa coisa? Quem é este? O que é isto? Quando eles deveriam estar clamando, Hosana, o rei que vem no nome do Senhor. Mas ali havia somente um pequeno grupo fazendo isso. Só um pequeno grupo. De 400 anos de profecia para a coisa maior, que jamais aconteceria à nação. Pois toda a esperança dos mortos repousava sobre ele, como toda a esperança dos que partiram no Novo Testamento descansa, na segunda vinda do Senhor. E ali descansava essa esperança dos que tinham partido no Antigo Testamento descansava nessa promessa, no cumprimento da sua primeira vinda. Todo o futuro estava nele. E as pessoas religiosas que reclamavam crer estavam gritando, quem é este? O que é essa atração? Algo incomum. É quase o mesmo. Não muda. Algo incomum. E na mensagem,
A bênção de seguir o conselho de Deus em nosso tempo, pregado em 18 de setembro de 2010, em Rondônia, Brasil, diz nosso irmão William. Assim que podemos ver que algo vai acontecer muito em breve. O próprio Jesus Cristo nos fala em São Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39, no capítulo 21, já tinha tido sua entrada triunfal em Jerusalém e foi rejeitado. Mas agora, vejam o que nos diz aqui. Jerusalém, Jerusalém, que matas aos profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Capítulo 23, versículo 37 em diante. 37 ao 39 de São Mateus. Eis vossa casa deixaste deserta, porque vos digo que desde agora não me vereis, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Isto será cumprido na segunda vinda do Senhor. Ele já teve sua entrada triunfal como rei e foi rejeitado, mas vai ter sua entrada triunfal como rei e vai ser bem-vindo. Isso é, para o tempo final, para a restauração do reino de Deus na terra. E ele, num estudo, na parte de trás escreveu: Israel, ao rejeitar o Senhor, Jesus Cristo como Rei, em sua entrada triunfal, rejeitou a vinda do reino. E a restauração escreve estabelecimento do reino e trono de Davi, que é o reino e trono de Deus na terra. E também escreve, este não reinará sobre nós. Isso ocorreu na primeira vinda no meio do povo hebreu. E também assim será entre os gentios. Dirão, não reinará este sobre nós. Mas o povo hebreu nessa ocasião, sim o receberá. O reino de Deus é tirado de vós e é dado a outro que leve e produz os frutos do reino, os filhos e filhas de Deus. Na primeira vinda o povo hebreu o rejeitou, mas os gentios o receberam. Que é esse reino que recebeu, como nos diz ali, o reino de Deus é tirado de vós e é dado a outro. Ou seja, aos gentios. Continua dizendo, portanto, quando o virem vindo pela sua igreja, dirão, este é que nós estamos esperando. E tudo isso está ligado à visão da carpa. Portanto, onde se cumpra a visão da carpa, Deus vai estar se manifestando. E vão dizer, este é quem nós estamos esperando. Portanto, seguindo o conselho de Deus em nosso tempo, temos a bênção de Deus. No livro de citações, na página 73 do livro de citas, na página 73 do livro de citações, parágrafo 629, diz: E eles não sabiam, parecia como um pássaro a eles. Eles nunca sabiam nada sobre isso. Isso é quando viram um avião que o regressaria a Israel. Assim que o sacerdote levantou fora e disse, escutem, nosso profeta nos disse que seríamos carregados de volta à terra natal nas asas de uma águia.
Aí estava ese pájaro. esse pássaro, o aeroplano, o avião. Ellos se fueron. Eles se foram, eles disseram, buscando por um Messias. Eles não estavam buscando pela terra natal. Eles deveriam ver o Messias. Cuando el judío va en busca Quando de o eso, judeu vai em busca algo disso, está a la mano. algo está à mão. Ellos leyeron Eles este libro leram y este ellos livro e dijeron, eles disseram, "Nosotros nós creemos a nuestros profetas, cremos em nossos y profetas nosotros e nós que el Mesías cremos va a que ser o un Messias vai profeta ser um cuando él venga". profeta quando ele vier. Dijeron, Disseram, si este es se el Mesías, este é o Messias, então él está viviendo. ele está vivendo. Déjenos verle hacer Nos la señal deixe del profeta, Ver, nosotros fazer le o sinal do creeremos. profeta, nós o creremos. Que perfecta, Que cosa perfeita, que coisa Eu quisiera perfeita. chamar a 5 Eu gostaria de ou chamar 600 deles 5 ou 600 deles juntamente. Dizer, vocês querem dizer isso? Vamos ver se ele está vivo ainda ou não. E nas terras mesmas onde seus pais o rejeitaram, agora recebam. O gentil está acabado então. E escreve, gentil está acabado. 3 pontos, escreve, o Messias será um profeta e o sinal. Na mensagem, as profecias para a restauração do reino de Davi, pregado em 8 de julho de 2006, em Santiago do Chile, diz, e agora, os que são segredos, porque não estão revelados, para serem revelados, Deus terá sempre um profeta, para o tempo em que Ele vai revelar esses segredos. E coloca a sua palavra na boca desse profeta, a sua palavra para falar esses mistérios, abri-los, sempre foi dessa forma. E então já não serão segredos, mas que serão revelações divinas para o povo que vive nesse tempo e para os filhos deles, e para os netos e assim por diante, para todas as gerações que vierem depois desse tempo. Ou seja, para o nosso tempo, as que correspondem ao nosso tempo, e esses segredos revelados seguirão para os que viverão no reino milenial. E na mensagem, quem dizem vocês que é este mensagem? Quem dizem vocês ser este? Diz o reverendo William Branham. O profeta do dia é essa palavra. Correto. O profeta hoje não são de todos estes diferentes. Há um profeta metodista, um profeta batista, um profeta pentecostal e todos os tipos de profetas ao redor pelo país afora. Mas ainda permanece. Há um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Correto. Jesus Cristo, e Ele é a palavra. Correto. Ele é a palavra ungida da hora. E ele aí escreve, a palavra ungida da hora é o profeta da hora. E em quem estiver o torna o profeta da hora, o ungido da hora. E escreve Messias. Assim foi, é e será sempre. Continua dizendo o nosso irmão William. Seguramente lá a Bíblia vai ter mais páginas que contará as diferentes histórias da igreja, como o Antigo Testamento na Bíblia, conta a história do povo hebreu do Antigo Testamento, e no livro de Atos conta parte da história da igreja em seu começo. Mas o restante vai ser conhecido e colocado no glorioso reino milenial do Messias. O Messias, para os judeus, será um homem que aparecerá neste tempo. E também Elias será um homem que aparecerá neste tempo e que anunciará o reino e preparará o povo para receber o Messias e receber o reino do Messias. E disso não explico muito, para que tudo caminhe bem, porque algumas vezes há pessoas que escutam e já querem tomar tudo isso para tentar fazer o que não lhes corresponde fazer, mas que corresponde a outra pessoa fazer.
Agora, para o nosso tempo, tudo está se preparando para o que está prometido nas profecias bíblicas. E é Deus quem estará cumprindo todas essas coisas. E agora, para o tempo em que as profecias da vinda de Elias se cumpram, tem que estar soando a sétima trombeta. A grande voz de trombeta que também corresponde à festa das trombetas sendo cumprida. E aí não vamos explicar muito também, para que não apareça alguém dizendo que tem essa trombeta. Melhor que não entenda nada. Vamos deixar tudinho isso assim. A coisa é que o verdadeiro mensageiro, no qual estará o espírito e virtude de Elias, conhecerá o que é essa trombeta e conhecerá o que deve estar falando essa trombeta. Ele conhecerá o mistério antes de revelá-lo ao povo. E porquanto é um mistério que está selado, somente ele o conhecerá, ao ser revelado a ele. E ele somente poderá revelar. Nenhuma outra pessoa poderá fazê-lo, porque não conhece o segredo desse mistério. Mas a quem corresponde, esse sim conhecerá e vai funcionar. Vai funcionar com e no meio do cristianismo. E vai funcionar no meio do judaísmo. E em qualquer outro grupo ao qual Deus o enviar. No livro de citações, na página... Vamos ver qual é a página do párrafo 100... do parágrafo 104. Vejam. Vejam onde ali o irmão Branham, numa parte, fala desse segredo que estará no coração. Vejam. Vamos ler completo. Diz, o irmão Branham relata sobre a primeira viagem ao México e continua. Assim que nós regressamos, e então escutei que Miner Arganbright vinha no caminho para me ver, e eu fui para orar no meu quarto e perguntei ao Senhor, o que reticências? Ele me mostrou outra visão. Ele disse, um peixe morto estava estirado. E ele me disse, o que era? Ele disse, regressa, este realmente não é o tempo, mas eu te abençoarei. Eu regressei ali novamente, e cerca de 40 ou 50 mil pessoas vieram a Cristo. E um bebê morto foi levantado dos mortos e grandes coisas tomaram lugar. Agora estou esperando pela hora. Você pode imaginar quão menor parece ser isso agora que essas coisas estão tomando lugar. A outra noite, aí quando ele diz o do peixe morto, escreve peixe morto, quando partir, os mortos em Cristo. Agora estou esperando pela hora. Você pode imaginar que menores parecem ser essas horas, que coisas estão tomando lugar a outra noite, não sabendo. Três reticências. Quantos estavam na igreja de Filadélfia quando eles me ouviram dizer a certa pessoa, maldita seja essa pessoa que levanta os olhos enquanto eu estou orando por essa mulher cega? E aí ele escreve, a mulher que levantou os olhos. Isso é o que eu estava fazendo. O Senhor está preparando para visitar o seu povo em algo grande e maravilhoso, amigos. Tem que ser um segredo em meu coração. E desenha uma estrela de Davi, escreve, o quartinho na carpa. Mas como você me conhece, e você crê em mim, me ama e me respeita como um servo de Deus, somente recorde o que eu estou dizendo. Uma bênção vem a caminho. E escreve, a carpa. E uma estrela de Davi. Isso é correto. Aí vem, e não será debilitadora. Nunca mais me debilitará.
E isso será longe, mais além de alguma coisa que tenha acontecido, aqui ou em qualquer tempo. É somente algo que o Senhor me deu. Isso me tornaria um crente em graça depois que fiz reticências e as coisas que eu fiz e a maneira que atuei e condenado diante de Deus. E até quando Deus fala alguma coisa e faz reticências, Ele vai fazer de qualquer maneira. Agora vejam, onde e em quem estará esse segredo é no ministério que estará aí, operando o Espírito Santo no meio desse ministério, no meio da igreja, o qual somente Ele o conhece. Continua dizendo nosso irmão William. Recordem que Deus enviava Elias e também Eliseu, não somente os judeus, mas os assírios também. Elias foi profeta não somente para judeus, mas para gentios também. Portanto, o Elias prometido saberá como lidar com judeus e como lidar com gentios. E nós, o que vamos fazer? Estar braço a braço com ele naquele trabalho que ele tiver que fazer. Portanto, os crentes em Cristo e os ministros que são ordenados para vê-lo, o verão e ficarão ao lado dele para o trabalho que Deus lhe terá encomendado. Portanto, temos que ter os olhos bem abertos, porque o reverendo William Branham também disse que todo o mistério do sétimo selo e sua manifestação, se não vigiássemos, nos passaria como por cima e não veríamos. Ou seja, temos que estar cientes, alertas e ver que coisas diz a Escritura que vai ser feito pelo Espírito Santo através de Elias e o que vai fazer o Messias. E à medida que estivermos vendo o que estará acontecendo, estaremos dizendo, isso é o que diz a Escritura em tal livro de tal profeta, e em tal capítulo e em tal versículo. E também isso é o que disse Deus por meio do reverendo William Branham. E estamos vendo com nossos próprios olhos. E nossa exclamação vai ser, este é o tempo que os apóstolos desejaram viver, os mensageiros das 7 eras. Mas a mim me correspondeu viver neste tempo. Portanto, podemos dizer como Jesus Cristo disse aos seus discípulos, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E agora, os que estarão vendo o cumprimento das profecias da vinda de Elias e da vinda do Messias serão pessoas bem-aventuradas, com olhos bem-aventurados e com ouvidos bem-aventurados. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. E como uma cançãozinha que Tisto nos ensinou, e um coração para crer. Ver o cumprimento do que Deus prometeu e ouvir o que estará dizendo quem aparecerá no cumprimento do que foi prometido. Porque se haverá pessoas que serão bem-aventuradas para ver, algo estará acontecendo. E se haverá pessoas que serão bem-aventuradas os seus ouvidos por ouvir, algo estará sendo falado. Portanto, estará se falando e vendo o que está prometido para o nosso tempo, sendo o que? Cumprido e sendo proclamado, sendo revelado ao povo. Este é o tempo para os bem-aventurados. É o tempo em que muitos serão bem-aventurados, muitos ministros e muitas congregações serão bem-aventurados e estarão braço a braço trabalhando na obra de Deus, correspondente ao nosso tempo. Na mensagem, a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo, pregado 16 de dezembro de 2002, em Cali, Colômbia, diz, portanto, nos mantendo unidos no amor divino, nos manteremos bem, sem dar interpretações privadas, porque a palavra não é de interpretação privada, dá o Espírito Santo.
Portanto, é a revelação do Espírito de Deus. E se há algo que não foi entendido bem, o Espírito de Deus nos faz entender porque nos fala de novo sobre isso mesmo. E se alguma pergunta é feita, então se esclarece o que for. E deixamos esse trabalho a quem foi enviado para esse trabalho, o Espírito Santo, para nos guiar a toda justiça e toda verdade. E sempre o fez por meio do mensageiro correspondente a cada era. Bom, mantenha-se cada um firme na mensagem, sem causar problemas ou divisões em outras congregações, e sem tratar de conquistar ministros para que vão assim se unam a vocês para tentar tirar as pessoas de outras congregações irmãs. Não deve ser feito isso, porque isso seria um movimento de contenda, e é visto por Deus como um movimento de rebeldia contra o próprio Deus e o seu programa que ele está realizando. Agora, num estudo bíblico que foi pregado também, vejam, foi também um dia como hoje. Foi também o dia da entrada triunfal que se comemorou nesse ano, em 17 de abril de 2011, onde intitulou o título que tinha para essa ocasião o rei cavalgando sobre um jumentinho. Agora vejam o que ele nos escreve atrás neste estudo bíblico. Escreve várias coisas importantes aqui. Porque recordem que uma vez, vamos ver se é neste mesmo, se é nessa mesma mensagem, se nessa mesma na página 7, de qual é a atração no monte, diz, página 7, agora, se tomar um texto disso por cerca de 30 minutos, antes que comece a fila de oração, gostaria de tomar isso como texto. Qual é a atração no monte? Agora, tinha sido um dia muito cansado, nervoso, e foi um dia muito estranho. Encontramos Jesus ali, subindo para Jerusalém, pronto para assistir à Páscoa. E na Páscoa é onde se matava o Cordeiro Pascual. E as pessoas... E o sangue era espalhado sobre o propiciatório para expiação para o povo. E ele tinha vindo de Betfagé e tinha vindo ao topo do Monte das Oliveiras, o qual estava olhando abaixo para outra pequena montanha, outra pequena colina onde Jerusalém foi construída. E assim que ele olhou, ele sabia que essa seria sua visita final, sua última visita. Ele desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e as eras. Ele soube que essa era sua última visita. Vejam, foi a última visita ali, no meio do povo hebreu, em era de pedra angular. E é a última visita de Deus no Monte das Oliveiras, atualizada a Igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa e era da pedra angular, que ele estaria. Seria a última visita, a visitação de Deus por última vez. E ele escreve, pronto para assistir à Páscoa, sabia o que o esperava ali. Isso poderíamos ler na sexta-feira, mas já que tem aqui, vejam, diz, este era o tempo quando ele seria entregue nas mãos de pecadores
e eles o matariam. Ele morreria a morte mais horrível que algum mortal já teve e seria sepultado. Ele seria traído pelos seus, alguns dos que estavam bem ao lado dele. E ele, sendo Deus, sabia o que estava em seus corações e sabia desde o princípio quem o trairia. E uma mensagem que ele nos fala disso. Depois lemos, nesses próximos dias, na sexta-feira, pode ser, onde dizia, mas Senhor, se tu sabes quem é, por que não tiras? E aí o irmão William diz, e você quer fazer esse trabalho? Assim que deixe quietinho, deixe que faça o que tem que fazer. Ele sabia quem era e quem eram. Quais eram? Ele sabia que aquele homem que estava com ele, que se sentava ao seu lado e contava seu dinheiro e demais, e sabia que aquele homem o trairia. Ele sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá fora. Ele sabia que sua água em seu corpo e o seu sangue do seu corpo se separariam. E que o sangue cairia na sua testa em grandes gotas como de suor. Ele sabia tudo o que estava diante dele. E ele em pé lá no monte olhando sobre Jerusalém. E desenha uma estrela de Davi. E as pessoas desse dia, o que eles chamavam aquele dia, o melhor tipo de pessoas religiosas o odiavam. As igrejas daquele dia o odiavam e o denunciavam. E denunciavam a todos os que o ouviam. E se eles fossem visitar suas campanhas, eram imediatamente excomulgados do companheirismo da igreja, com razão. A Escritura disse, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aqueles que deviam amá-lo, aqueles que deviam estar a favor dele, foram sua amargura, mais implacáveis inimigos. E continua aí, já depois continuamos, mas vejam. Aqui o que diz nosso irmão William, o que ele escreve. Diz, proteja a obra de Deus. Se alguém vem falar contra da igreja, o pastor e os irmãos, não escute, não receba. Mantenha-se assistindo à igreja e se preparando para a vinda do Senhor com os santos e a transformação e o rapto. Mantenha-se firme em Cristo. E aqui escreve, quando o ministério chega ao nível mais baixo e parece que vai desaparecer, Deus o adota. Eclesiastes 3:11 e 17 põe a Escritura e escreve, o que aconteceu já é, e Deus restaura o que aconteceu, o que foi, e não há nada novo debaixo do céu. Dispensações e eras, ciclos se repetem, como os milênios, os séculos, os anos, os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Tudo é a repetição das coisas passadas com pessoas novas, com pessoas novas, com outras pessoas, como nos dias de Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e Esaú. Disse Jesus em Lucas, e aí escreve 17, Lucas 18, 8, e também Lucas 21, 25 ao 36. E escreve nomes blasfemos. Essa mensagem, a última página, fala de quando o ministério chega à parte que quase não pode, como que quase se vai, aí Deus o coroa. Ou seja, o adota. Continua dizendo, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de Jacó, nos dias de José, o acusaram, houve falsas testemunhas, nos dias de Moisés,
Arão e Miriam, 10 espias, etc., nos dias de Josué, nos dias dos juízes, nos dias dos profetas, matavam os profetas, nos dias de Davi, a Davi, seu próprio amigo, e escreve matá-lo, nos dias de João Batista, nos dias de Jesus, houve um traidor, também falsas testemunhas. Nos dias dos apóstolos e dos mensageiros da igreja, e em nossos dias também haverá, contra o mensageiro final da era, e desenha uma pedra angular da pedra angular. Não seja você um deles, desses Judas, Ananias e Safira. Seja do lado, fique do lado da palavra. Vejam que recomendação e que exortação ele nos dá aqui. Não seja um desses Judas. Seja um dos que está do lado da palavra. Continua dizendo nosso irmão William. E, consequentemente, seria reconhecido por Deus como algo que o inimigo estaria fazendo para interromper todo o programa de Deus que ele está realizando, no qual está nos preparando para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro, porque o inimigo de Deus, o diabo, não quer entregar estes reinos, portanto, vai tratar, se interpor para que os filhos de Deus não sejam restaurados, como vai ser restaurado o planeta Terra completo, ou seja, de tudo que Deus estará cumprindo neste tempo. Para a bênção dos seus filhos, o diabo sempre estará contra. Ou seja, que todo movimento que você vir que esteja contra o programa de Deus, correspondente a este tempo final, são chamados os Judas. E ele nos disse que assim aconteceu em tempos passados, que profeta não perseguiram. Assim será neste tempo final. Mas nós estamos do lado da palavra. Os que estarão em amor divino trabalhando na obra de Cristo, se trabalharmos sempre unidos e nos ajudarmos uns aos outros a todo momento, em que for necessário, e oraremos uns aos outros. Vou ao parágrafo anterior que eu creio que não li. Diz, a meta é ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que recordem, os problemáticos não serão reconhecidos como parte do grupo, que será transformado quando formos transformados. Os que estarão em amor divino trabalhando na obra de Cristo, se trabalharmos sempre unidos, e nos ajudaremos uns aos outros a todo momento em que for necessário, e oraremos uns pelos outros. Não permitam que venham pessoas com ideias e veneno espiritual de amarguras e de contendas para tentar nos separar, ou de falar contra vocês ou do nosso irmão Bermudes. Mantenha-se firmes e fiéis a Cristo. Qualquer que tentar interromper ou falar mal contra Bermudes, do nosso irmão Bermudes, estará fazendo contra mim, porque eu estou trabalhando com ele em toda a obra na América Latina e no Caribe. E, consequentemente, estariam falando contra Deus e seu programa, porque a obra de Deus e seu programa é a obra de Deus e seu programa neste tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular. E eu digo o mesmo nesses momentos. Qualquer que estiver contra, falando do nosso irmão Miguel, está falando contra mim e, consequentemente, contra Deus. Na mensagem, os dois ungidos diante da presença de Deus, pregado em 3 de junho de 2005, em Pereira, Colômbia, diz: cada coisa tem seu tempo. Já, em breve, de um momento a outro,
começará outra etapa do programa divino, correspondente à era da pedra angular. Agora vejam, 2005, aí estávamos no lugar onde ele, em 2000, nos disse que estávamos entrando, na sétima etapa. E qual é a próxima? A pedra angular, o que iria vir depois. De um momento a outro começará outra etapa do programa divino correspondente à era da pedra angular. Assim como durante as 7 eras, vejam, foram necessárias 7 etapas para Deus fazer o que fez e enviar 7 mensageiros e falar 7 vezes à igreja por 7 mensageiros. Mas na era da pedra angular, Cristo, como leão da tribo de Judá, em Apocalipse 10, fala consecutivamente. Fala 7 vezes, mas em forma consecutiva. Portanto, falará em forma consecutiva através do mensageiro do último dia. E abrirá todos estes mistérios divinos que não foram abertos no passado. Através do reverendo William Branham, Deus esteve mostrando o que ele fará neste tempo final. E esteve mostrando o que será a terceira etapa, que é a palavra falada e as coisas acontecendo. E mesmo que aparenta que foram abertos os selos no tempo do irmão Branham, realmente a verdadeira revelação e completa revelação dos selos não foi realizada. Porque os selos são abertos por Cristo Cordeiro quando termina a sua obra de intercessão e se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade e então termina a intercessão. Termina o tempo de redenção e Cristo faz sua obra de reclamação. E ao tomar o título de propriedade, depois o entrega a um homem que o coma e, consequentemente, comeu o título de propriedade da vida eterna. E aí é onde virá a restauração à vida eterna de todos os mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Portanto, Deus esteve refletindo no reverendo William Branham tudo o que ele estará fazendo neste tempo. E ele, com esse grupo, veja o que diz nesta mesma mensagem, qual é a atração no monte, na página 22, diz: somente vejam as Escrituras, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, brotou de denominações passadas, brotou no topo da árvore. O que ele disse em João 14,15, todo ramo que em mim não dá fruto, será cortado e lançado ao fogo e queimado. Mas todo ramo que produzir fruto será limpo para que produza mais. Nos últimos dias, haverá uma real chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo que vem com ele. E ali escreve, desenha uma pedra angular em cima de grupo, e que vem com ele escreve Jesus, Moisés e Elias. Neste pequeno jumentinho, manso e humilde, sem dúvida nem denominação clamando, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Qual é a questão hoje? Qual é a atração no monte? No livro de citações está isso. Vamos ver ali, porque ele escreveu algo nessa porção dessa mensagem que foi em julho de 65. de julho, 25 de julho si lo consiguen allí rapidito, ¿cuál es la página? Está por la 140.
La 1383. Vamos a ver la 1383. A 1383, vamos ver. La página 155 es Página 155 é donde cita: onde cita: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse jumento manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. E aí escreve: a chuva tardia. O Rei vem em um jumentinho em sua segunda vinda. Israel, filho no deserto. E há um lugar onde tínhamos lido que dizia algo como o Caribe deserto. Assim que tudo que Deus estará cumprindo neste tempo é nada menos que a palavra que foi falada, que está escrito, sendo cumprida, sendo materializada. Há outro lugar aqui nessa mesma mensagem. Qual é a atração no monte? Onde nos fala Vamos ver se eu encontro. Nesta página 13, vejam. Um parágrafo aqui da página 13 diz: qual foi a atração nos segundos dias depois daquele no Monte Sinai? Quando ordenou a todo o povo não chegar às suas esposas, quando lhe foi pedido para lavarem suas roupas e santificarem, e se reunir ao redor do monte onde um homem chamado Moisés tinha dito que tinha encontrado Deus num pilar de fogo? E Deus tinha dito a Moisés: eu descerei para estar entre o povo, vou confirmar o que eu te disse e quem eu sou. Vou mostrar que eu sou esse Deus. Essa era a atração. Deus cumprindo sua palavra. E aí é que ele escreve. Qual é a atração? É igual. Deus cumprindo sua palavra. A entrada triunfal do filho de Davi em Jerusalém. É o tema que estaremos escutando e vendo nesta ocasião. Nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema que já temos preparado para hoje, nesta Semana Santa, a qual Deus já está nos abençoando e continuará nos abençoando, porque é uma fonte inesgotável de bênçãos, o que Deus tem para nós neste tempo final. E a maior bênção que teremos é a visita novamente no nosso meio de todos os que partiram não somente das eras, mas do nosso tempo. E em breve estarão conosco, e nós, ao vê-los, seremos transformados. São tantas promessas que Deus tem para nós, as quais cumprirá neste tempo, que damos graças a Deus por ter nos colocado a viver neste tempo tão maravilhoso e estar cada um de nós do lado da palavra, do verbo. Que Deus os abençoe e Deus os guarde, e deixamos imediatamente conosco
nosso apreciado irmão e amigo neste tema, a entrada triunfal do Filho de Davi em Jerusalém. Nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.